A mendiga negra ficou sozinha no casamento até que o milionário do noivo a surpreendeu. Era um dia radiante em São Paulo. O sol brilhava como se tivesse recebido um convite para o casamento dos sonhos. A filha do influente empresário Rocha estava prestes a se casar com o carismático milionário Lucas. A praça onde a cerimônia aconteceria estava repleta de flores exuberantes, luzes cintilantes e convidados em trajes luxuosos que pareciam sair de uma revista de moda. Sorrisos, risadas e brindes estavam em todos os cantos, enquanto o glamour circundava cada movimento. Era um espetáculo digno de filme. Mas ali, à margem de tudo, estava uma mulher. Uma mendiga de pele negra, com roupas esfarrapadas e cabelos desgrenhados, observava a opulência da festa com olhos cansados e profundos. Seu nome era Clara. O passado a seguia como uma sombra, repleto de dores e perdas, mas ali a solidão parecia ainda mais intensa. Ela se sentia invisível, mas não desprotegida. O peso do mundo estava. Havia uma conexão inexplicável. As luzes, os sorrisos, tudo ao redor parecia abafar, e ele só conseguia vê-la. Ao longo dos anos, ele havia estado cercado de riqueza e superficialidade, mas aquela mulher tinha algo que o atraía profundamente: a humanidade perdida sob a poeira da vida. Os murmúrios e olhares de julgamento começaram a girar como uma tempestade entre os convidados. Quem é ela? O que ela está fazendo aqui? As vozes se entrelaçavam em uma composição de choque e descrença. As pessoas costumam ignorar o que é desconfortável, mas ao se deparar com Clara, Lucas sentiu a necessidade de se aproximar dela. Era como se toda a opressão, os segredos sombrios da família da noiva, estivessem prestes a vir à tona. O passado da família Rocha era cercado de mistérios. E os sussurros sobre negócios obscuros e relacionamentos complicados começaram a emergir quando a atenção de todos se voltou para aquela interseção imprevista. Por que Lucas se sentiria atraído por uma mulher? As figuras elegantemente vestidas agora pareciam mais ameaçadoras do que nunca, cada olhar carregando suas expectativas e reverberando críticas. Enquanto os olhares se cruzavam, a tensão crescia. Uma escolha tinha que ser feita. Lucas olhou novamente para Clara. O que ele estava disposto a sacrificar por amor? A cada passo que dava em direção a ela, a festa ao redor se tornava um campo de batalhas internas. O que seria mais importante? O que a sociedade esperava ou o que seu coração realmente desejava? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas hesitou, o coração batendo forte no peito. Ele via Clara, a mulher invisível diante de toda a ostentação que o cercava. O murmúrio da multidão, as conversas sussurradas, tudo se dissipou ao seu redor. Ele se aproximou, seus pés movendo-se quase que sozinhos. No entanto, um grito estridente cortou o ar, como um raio que fere a calmaria. Lucas, o que você está fazendo? Era a noiva Ana, com um olhar que misturava raiva e dor. A pressão aumentou entre os convidados, olhares congelados em suas direções. Clara, confusa e assustada, deu um passo para trás, como se quisesse se esconder. Mas era tarde demais. A tempestade havia se formado. Eu só... Lucas começou. Mas Ana não estava disposta a ouvir explicações. Ela avançou em direção a Clara, seus olhos brilhando com uma fúria que deixava todos em estado de choque. Você, o que faz aqui?
Qual é o seu jogo? As palavras de Ana eram como facas. Clara olhou para baixo, envergonhada, mas Lucas a segurou pela mão. Não era apenas um gesto de proteção, mas um ato de desafio. Ela não está fazendo nada de errado. E se eu quiser estar perto dela? Nesse instante, a mãe de Ana, a poderosa Dona Helena, atravessou a multidão. Sua presença era impiedosa. Ana, não faça isso! A imposição dela neutralizou qualquer bravura que Ana tentasse sustentar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma garota, de talvez 10 anos, surgiu do fundo da multidão, puxando a saia de Dona Helena. Mãe, essa mulher, por que você está gritando com ela? O olhar inocente da criança desarmou a tensão. Todos se voltaram para ela, os murmúrios agora se transformando em silêncio. Até mesmo Clara olhou perplexa, em dúvida sobre o que deveria fazer. Ela é só uma mendiga, querida, respondeu Dona Helena, tentando manter a compostura. Mas a menina não aceitava aquelas palavras. Ela não parece uma mendiga. Ela parece triste, e você está sendo má com ela. A sinceridade da pequena era um tiro de misericórdia. Mas no olhar de Dona Helena havia algo mais. Um brilho que deixava claro que a mulher não estava apenas preocupada com a festa. Um ruído de vidro quebrando ecoou à distância, e em uma fração de segundo, o clima se transformou. Uma figura encapuzada irrompeu pela entrada da praça, segura de si, com um olhar que gritou ameaça. O que está acontecendo aqui? A multidão se afastou, em pânico. Era o antigo rival da família Rocha, se não o que havia levantado boatos perigosos sobre negócios ilícitos. Apenas algumas semanas atrás, Lucas tinha justiça na mira, mas agora estava no centro de algo que poderia destruir tudo. E ele sabia naquele momento que mãe e filha estavam mais interligadas àquelas sombras do que parecia. Vocês acham mesmo que podem brincar de casamento enquanto segredos mortais pairam no ar? A voz ecoava, penetrante. Clara estava em pé, observando tudo com um misto de assombro e estupefação. Era tudo muito maior do que ela imaginara. Dona Helena, descontrolada, olhou para Lucas em desespero. Lucas, fique longe dele, eles podem descobrir. Mas já era tarde. O homem avançou, seus olhos duros como pedra, e Clara percebeu que todas as verdades guardadas estavam prestes a ser expostas. Por que você está aqui, Clara? A pergunta ressoou como um trovão. Todos voltaram a olhar para ela, e o frio na barriga tomou conta. O que ela tinha a ver com todo aquele drama? E o que mais poderia estar escondido sob a superfície polida do casamento dos sonhos? A tensão era palpável, quase ensurdecedora. Lucas olhou para Clara, a confusão estampada em seu rosto. Ele havia se aproximado da mulher errada? O ruído ao redor se dissipou, e tudo o que restava eram perguntas sem resposta, ecos de um futuro que estava prestes a desmoronar. O olhar de todos se voltava para Clara, e o ar parecia pesado com a expectativa e o medo. Lucas a observava, a confusão estampada em seu rosto. O rival da família Rocha estava ali. Mas Clara, o que ela tinha a ver com tudo isso? O homem encapuzado se aproximou, e sua presença fazia a atmosfera gelar. Clara, ele disse com uma voz profunda, que ecoava nas paredes da cidade e nas mentes dos presentes. Você não se lembra de mim. O coração de Clara disparou. As memórias surgiram, como sombras esquecidas. Ela conhecia aquele homem. Era Marcelo, um antigo conhecido de seu passado, alguém que ela pensou que nunca mais veria. A dor e o alívio lutavam dentro dela. O que ele queria? O que ele sabia? Você se lembrou de mim, não é? Marcelo prosseguiu. Sua vida não é tão simples quanto você quer que pareça. Lucas olhou para Clara, a preocupação evidente. Quem é ele, Clara? Sua voz tremia e a tensão crescia. O público estava absolutamente quieto, cada um segurando a respiração, ansioso para ouvir a resposta.
Clara hesitou. As palavras pareciam pesadas, presas em sua garganta. Então, sem pensar, ela se virou para Lucas e disse: Ele faz parte do meu passado, um passado que não quero lembrar. Mas a verdade era mais complexa. Marcelo, com um sorriso maléfico, deixou escapar uma frase que cortou o ar como uma adaga. Você é a chave que pode destruir a família Rocha. Lembra-se daquelas promessas que fizemos? As promessas de que nunca deixaríamos que a verdade viesse à tona? Os murmúrios começaram novamente, o clima se alterando em algo mais sombrio. Lucas, atônito, olhou entre os dois. O que você quer dizer com isso? Que segredos? As palavras de Marcelo apossaram-se da multidão, como uma onda se espalhando. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Não escute isso! Ela quase gritou, mas já era tarde. O pânico começou a se espalhar como um incêndio descontrolado. Você não pode correr dela, Clara. Marcelo disparou. Ela não é quem você pensa que é. E a verdade virá à tona. Não importa o que você faça, você é muito mais do que uma mendiga. Sua vida foi trocada. A revelação voou pelo ar como um raio cortando a escuridão. Todos encaravam Clara e a pressão aumentou. O que ele queria dizer com isso? Seu passado era um mistério, e agora parecia que sua vida estava conectada a segredos que ninguém imaginava. Ana, a noiva, estava sem palavras, a confusão em seu olhar. O que você está falando? Que jogo é esse? Sua voz tremia e o medo crescia. Clara, o coração batendo forte, sentiu-se emburrada pela gravidade da situação. Ela não podia deixar que a verdade sobre quem realmente era viesse à tona. Mas por que Marcelo estava fazendo isso agora? O que ele tinha ganho com isso? A pressão de todos os olhares e a tensão da situação a empurraram para a borda do abismo. Não! Clara gritou, decidida a lutar pelo que restava de seu orgulho. Eu não deixarei você me controlar. A verdade não é dele, é minha, e eu não sou quem você pensa que sou. Mas enquanto ela falava, uma fraqueza ganhava espaço em seu coração, um temor profundo de que as consequências desses segredos poderiam ser desastrosas. A multidão começou a murmurar e a tensão se intensificou. Havia um mistério a ser desvendado, e a pergunta pairava no ar. Qual era a verdadeira identidade de Clara? O que mais alguém poderia descobrir sobre ela? O céu de São Paulo parecia escuro, como se estivesse gritando por respostas, e a festa de casamento se tornava um campo de batalhas, não apenas por amor, mas por verdades escondidas e destinos encadeados. Um novo capítulo estava apenas começando, e os segredos estavam prontos para desgarrar tudo. Clara sentiu o peso dos olhares. O coração pulsava em seu peito, e as palavras de Marcelo ecoavam como um rugido em seu interior. Você é a chave que pode destruir a família Rocha. O que ele queria dizer com isso? E por que todos pareciam tão focados nela, como se fosse o centro de um furacão que se aproximava? Você é apenas uma mendiga, Ana gritou, a raiva fazendo sua voz tremer. A multidão estava inquieta, os sussurros transformando-se em gritos baixos. O que você sabe sobre a minha família? Mas antes que Clara pudesse responder, um novo estrondo cortou o ar. Algo se esfacelou ao seu redor, e as pessoas começaram a gritar. A figura encapuzada, Marcelo, recuou, e uma explosão de luz fez todos se cegarem por um instante. Quando os olhos se ajustaram, uma fumaça densa começou a preencher o espaço. A confusão tomou conta da praça, e os convidados começaram a correr em busca de segurança. Clara! Lucas gritou, tentando alcançar a mulher no meio da multidão em pânico. Clara estava paralisada. Enquanto todos se dispersavam, ela se lembrou da criança que havia confrontado Dona Helena. O olhar inocente ressoava em sua mente. Mas agora ela precisava agir. O que Marcelo tinha a ver com tudo isso? Então, com a fumaça se dissipando,
Clara teve um vislumbre de seu passado, daquele dia em que tudo mudou. Marcelo não era apenas um conhecido. Ele era parte da sua vida de antes, muito antes de sua descida ao abismo. Um sofrimento que vinha com segredos, traições e promessas quebradas. Clara, vamos! Lucas puxou seu braço, mas ela hesitou. Preciso saber o que está acontecendo. A multidão estava em caos. Gritos e risadas nervosas misturavam-se ao som de passos apressados. Clara viu Ana, a noiva, em meio a tudo, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Lucas se voltou para Ana, que tinha lágrimas correndo pelo rosto. Precisamos sair daqui, Ana. Ele falou rapidamente, mas algo na postura dela mudou. Havia não apenas desespero, mas um feixe de determinação. Não, Ana respondeu, num tom que fez Lucas congelar. Não posso. Preciso saber se você realmente está disposto a jogá-la para escanteio. Quantos segredos você está escondendo de mim? E quem é essa mulher para você? Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Em um único momento, tudo o que havia construído, toda a imagem que tinha de sua dor e solidão, estava prestes a ser desmantelada. Ali, sob a sombra do caos, sua vida inteira estava em risco de ser exposta. Eu não sou quem você pensa que sou, Clara gritou, tentando explicar. As coisas não são tão simples. Marcelo, cercado por sombras, interrompeu. A verdade é que você se aposentou do que realmente é. Você nunca foi uma mendiga. Clara, você tem uma identidade, uma história, que a maioria de nós gostaria de saber. E eu sou a única ponte que pode te trazer de volta. Os murmurinhos se intensificaram e um olhar confuso começou a se espalhar entre os convidados. O que ele queria dizer com isso? O que havia em Clara que era tão valioso? A tensão subia às alturas. Os convidados começaram a pensar, relutando entre o que sabiam e o que podiam descobrir. E então Clara, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, percebeu enquanto seus delírios passavam pela mente. Ela não era apenas uma fuga. Havia algo mais, uma fortuna de uma outra vida, uma identidade que ela havia enterrado. Mais uma vez, o peso da revelação parecia esmagá-la. O que poderia ser mais devastador para os Rocha do que a verdade que ela nunca quis encarar? Eu não posso deixar isso vir à tona. Clara sussurrou, o medo sufocando-a. E nesse momento, um estrondo ecoou, como um trovão, e todos os olhares se voltaram para a entrada da praça. Era uma figura feminina, um rosto familiar, e ao seu redor, a segurança da festa parecia desvanecer. Clara! A mulher gritou, uma voz que ninguém esperava ouvir. Os olhos de Clara se arregalaram em reconhecimento e horror. Era uma mulher de seu passado que ela nunca esperava ver novamente. Uma conexão que abria portas para segredos ainda mais sombrios. Está na hora de você voltar para casa. As palavras dela deixaram o ar em chamas, e todos ficaram paralisados, a realidade deles começando a desmoronar. E naquelas frações de segundos, a verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Qual era o verdadeiro passado que Clara escondia? E o que essa mulher estava prestes a revelar? O tempo parecia parar, e o futuro de todos estava prestes a mudar para sempre. Clara ficou paralisada, olhando aquela mulher que, com um semblante conhecido, a chamava de volta para casa. O barulho da festa se dissipou em silêncio. Um nó na garganta apertava seu peito, enquanto os olhares se voltavam para elas, confusos, questionadores. Ai, meu Deus, não pode ser, ela murmurou, sentindo um frio na barriga. A mulher se aproximou, e Clara finalmente enxergou seu rosto. Era sua irmã, Júlia, que ela pensou estar perdida para sempre. O choque tomou conta de Clara. Clara, é você! Você não pode mais ficar nesse lugar, disse Júlia, a voz tensa e urgentemente carregada de emoção. Clara iniciou um movimento, mas o passado a mantinha presa como uma corrente. A lembrança da última vez que viu Júlia a atingiu como um raio.
promessas quebradas, um amor perdido, uma família desfeita. Júlia, ela não conseguia acreditar. A multidão à sua volta estava tão em choque quanto ela. Lucas, a noiva, e até mesmo Marcelo estavam ali, paralisados, escutando cada palavra daquela mulher que trouxera consigo uma tempestade. Precisamos falar. Júlia insistiu, seu olhar aflito, e então, como se um interruptor tivesse sido acionado, os murmúrios da multidão começaram a crescer. Olhares cúmplices, cabeças balançando. O clima pesado estava prestes a se romper. Então você está viva, Marcelo disse, provocando um riso sarcástico. Isso complicará as coisas, Clara. Muito mais do que você imagina. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você não entende, não é? Júlia exclamou, voltando-se para ele. Você não pode ficar em pé entre nós. Ela não pertence a esse mundo aqui. As palavras dela reverberaram, como se cortassem a atmosfera densa e tensa ao redor. Momentaneamente, as pessoas se calaram. Ana, a noiva, estava em desespero, seu rosto pálido contradizendo a raiva que a dominava. O que está acontecendo aqui? Quem você pensa que é? Gritou, apontando para Júlia. O desprezo no olhar dela era palpável. Mas Júlia não recuou. Sou a irmã dela. E merda, você vai querer saber quem nós realmente somos. A resposta de Júlia foi rápida e feroz, disparando a tensão até o limite. E justo nesse momento, o céu escureceu. Um estrondo forte ecoou, e todos olharam para cima. Relâmpagos riscaram os céus, iluminando os rostos tensos dos convidados. Um vento forte começou a soprar, fazendo as flores e decorações voarem pelo ar. A festa, que antes era um conto de fadas, agora se tornava um pesadelo. Então um grito cortou a atmosfera. Cuidado! Uma figura emergiu da multidão, um desconhecido com um olhar de desespero. Em um movimento rápido, ele se lançou em direção a Clara, empurrando-a ao chão num instante. O quê? Foi tudo o que ela conseguiu sussurrar. O mundo girava em torno dela e o choque se transformou em pânico. Eles vieram para ela. Precisamos sair. A figura, agora em pé, olhou nos olhos de Clara. Ela reconheceu a determinação no olhar dele. Era seu amigo de infância, Samuel, que ela jamais pensou que veria novamente. Os murmúrios da multidão cresciam em um turbilhão de vozes. O que está acontecendo? Quem é essa gente? Olhares de julgamento se misturavam com a curiosidade e o pânico. Clara viu Ana de um lado, Lucas do outro, ambos perdidos em uma confusão de emoções. Samuel, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, o coração pesado. Mas antes que ele pudesse responder, uma sirene distante soou, um sinal do que estava por vir. Eles sempre estiveram atrás de você, Clara. Samuel disse, pegando na mão dela. Precisamos correr. O que você nem sabe poderia acabar com todo mundo. No fundo, Clara sentia a verdade a pressionar. O que ela não sabia? O que sua irmã e Samuel estavam escondendo dela. As vozes da multidão se tornaram um eco distante, e a realidade que conhecia já estava desmoronando. Apenas uma pergunta permanecia. Qual era o verdadeiro passado que poderia destruir não apenas a vida dela, mas de todos ao seu redor? O que mais poderia ser revelado naquele dia fatídico? E assim, enquanto a tempestade se aproximava, Clara se viu diante de uma escolha: enfrentar os fantasmas do passado ou deixar tudo para trás, mesmo que isso significasse perder aqueles que amava. O céu estava prestes a se romper, e ela não tinha ideia do que o aguardava. Clara estava paralisada, olhando para Júlia, sua irmã, que havia ressurgido como um espectro do passado. O vazio em seu peito se encheu de 1000 sentimentos ao mesmo tempo: alegria, medo, confusão. Irmã, você está aqui. Mas por quê? O que está acontecendo? Suas palavras mal saíram como um sussurro. Temos que sair agora, Júlia exclamou, a urgência na sua voz dilacerante.
Ela puxou Clara pelo braço, mas a multidão ainda tremia com o grito de desespero que cortava o ar. Lucas observava atônito. Ana, a noiva, ainda estava ali, com o rosto branco, confusa, mas ali. Samuel, mantendo-se à frente de Clara, olhou para os dois. "Quem é essa mulher?" Lucas perguntou. O tom de sua voz misturando curiosidade e indignação. Ele precisava de respostas. O que Júlia dizia não fazia sentido, mas algo na firmeza de seu olhar dizia a Clara que era verdade. "Clara, você não sabe. O que está em jogo é muito maior do que nós." Júlia insistiu, sua mão tremendo, enquanto a tempestade de sentimentos a cercava. Ela mal teve a chance de respirar, e mesmo em meio ao caos, Clara sentiu um aperto no peito. "Desculpem, mas o que você está escondendo de mim?" Clara indagou, sem saber se queria realmente ouvir a resposta. Ela olhou nos olhos de Julia, e a raiva e a dor se misturavam. "Olha, isso não é a hora!" gritou Samuel, a tensão se intensificando rapidamente. "O passado está vindo atrás de você, e eu não consegui impedir." Murmúrios da multidão começaram a subir novamente. "O que essa mulher tem a ver com tudo isso? Por que ela está aqui?" Os rostos dos convidados estavam inquietos, pesando a situação a cada segundo. "Eu vou explicar tudo. Só precisamos de um lugar seguro." Júlia disse, desesperada. Era uma cena de um pesadelo. Clara não podia mais suportar. Mas logo um novo estrondo cortou o ar. O céu escureceu ainda mais, e a sirene que vinha se aproximando transformou o pânico em uma experiência quase palpável. Um grupo de homens encapuzados surgiu, armados e determinados. O terror tomou conta de Clara e de todos ao redor. Enquanto os homens se aproximavam, o mundo pareceu se desdobrar em uma ilusão de ficção. As luzes da praça se apagaram, e Clara soube que a vida que conhecia estava prestes a mudar. "Eles estão atrás de você!" Samuel gritou, esprotando Clara. "Corra!" E nesse momento de caos, um grito cortou o ar. "Para!" Uma voz forte e conhecida se ergueu acima da multidão. Clara virou-se e o reconhecimento a atingiu como um soco. Era Dona Helena, a mãe da noiva. Mas havia algo em seu olhar que era diferente. Ao invés de raiva, havia desespero, uma urgência que não se encaixava na situação. "Clara, escute, o que você não sabe é que você e Ana compartilham um segredo que pode destruir nossa família." A voz de Dona Helena ecoou e por um momento tudo parou. Os olhares se colaram. Clara congelou e sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. O que poderia ser tão devastador? "Não, eles não podem saber!" Ana gritou, a expressão de terror agora substituindo a raiva. "Seu pai, ele não é quem você pensa que é." Dona Helena revelou em um sussurro intenso. A atmosfera se transformou e o universo de Clara pareceu ceder sob o peso da revelação. Todos estavam em estado de choque. "Eu não entendo. O que você diz?" Clara conseguiu murmurar, a visão turva, a mente fervilhando de perguntas. Esse chamado, sua vida, tudo o que conhecia, estava se desmanchando. Dentro dela, um grito silencioso. "Mas quem eu sou realmente?" As palavras ecoaram na mente de Clara, como um eco profundo. E enquanto os homens se aproximavam, um dilema se formava. Teria que encarar a verdade ou voltar a ser aquela que havia deixado para trás? E assim, no olho do furacão humano e revelações, a única certeza era a incerteza. A linha entre passado e futuro estava prestes a se desfazer, e tudo o que Clara sabia estava prestes a ser desmanchado em um mar de segredos ensanguentados. O que mais estava oculto na escuridão que sempre a seguiu, e que desfecho tinha preparado o destino para todos eles? Clara ficou paralisada, olhando para Júlia, sua irmã. O tempo parecia ter parado em uma fração de segundo, enquanto a revelação da mulher surgia como um fantasma do passado.
Ela nunca imaginou que veria Júlia novamente. As palavras de Dona Helena ainda reverberavam no ar. Vocês compartilham um segredo que pode destruir nossa família. Clara, agora não é hora para perguntas, Júlia disse, puxando-a pelo braço com força. Precisamos sair daqui. A urgência em sua voz fez o coração de Clá. Os olhares fuzilavam as duas. Lucas parecia incrédulo. Ana estava em choque, com a boca aberta em incredulidade. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, uma explosão de som cortou o ar. Uma fumaça espessa começou a invadir a praça, e os gritos se intensificaram. Clara começou a se sentir sufocada, um peso esmagador em seu peito. Vamos, Clara, rápido! Samuel gritou, desviando de alguns dos homens encapuzados que pareciam prontos. Era uma cena digna de um filme de ação, mas a adrenalina a impedia de raciocinar claramente. O pânico estava se espalhando como um incêndio na multidão. É quando Clara escutou um barulho distinto, a máquina de um carro acelerando. Desviando a atenção, as pessoas correram em direções opostas, e foi nesse momento que tudo mudou. Um carro preto surgiu, girando a esquina em alta velocidade e descontrolado. O motorista parecia não se importar com a segurança alheia. "Cuidado!" alguém gritou, e nesse instante o carro atingiu a barricada de flores, empurrando a decoração e espalhando os convidados como se fossem bonecos. Clara e Júlia foram lançadas para o chão, caindo em um amontoado de pétalas e gritos. O impacto da batida foi ensurdecedor. Clara olhou ao redor, com os olhos arregalados, enquanto tudo se tornava um caos. Pessoas se levantando, outras caindo. O desespero tomou conta. Mas Clara só conseguia pensar em Júlia. "Irmã, você tá bem?" Estou, Júlia respondeu, com a respiração ofegante. Mas Clara notou algo em seu olhar. Algo que não encaixava. Era uma expressão que ela nunca havia visto antes. O tipo de olhar que poderia esconder segredos profundos. Só então um gemido. Uma figura sobrou entre os destroços. Alguém que Clara reconheceu. O homem encapuzado, aquele que havia ameaçado a família Rocha. Ele estava agora cercado pela fumaça e pelo carro capotado. Mas entre a confusão, algo nos olhos dele parecia quase familiar. "Clara!" ele gritou. A voz soando familiar. "Você não me esqueceu, né?" O coração de Clara parecia despencar. "O quê? Quem é você?" A multidão parecia ignorá-lo, mas ele andou com uma firmeza que a intrigou. "Você é mais importante do que imagina, especialmente agora. Eles estão vindo atrás de você pelo que sabe." "Pelo que sei?" Clara gaguejou, confusa. A cada momento, ela se sentia mais perdida. Então, Júlia puxou novamente. "Corra, Clara! Não ouça ele!" Mas Clara não conseguia tirar os olhos dele. Um frio percorreu sua espinha quando a identidade do homem se aproximou mais. Era o pai dela. Ela nunca soube. Ele foi o responsável por deixá-la para trás, ainda criança. "Vá, eu cuido disso!" ele gritou para Clara. A expressão nos olhos dele era intensa, quase feroz. "Pai?" Clara sussurrou, a revelação a atordoando. A multidão só se dispersava enquanto ela tentava processar tudo. "Vai, agora!" ele gritou mais alto, e o som de sirene se aproximando deixava tudo ainda mais grotesco. Mas uma parte dela queria entender. "Por que você nunca me contou o que está acontecendo?" perguntou Clara, a voz trêmula. "Porque você nunca poderia saber. As vidas de todos estão em jogo e você é a chave para tudo isso." Ele hesitou. "Está na hora de você descobrir a verdade." "Qual verdade? O que você não me contou?" A angústia de Clara era palpável. Então a impressão de um tiro cortou o ar. O pai dela foi empurrado para o lado. Clara ficou paralisada, sem saber o que fazer. O mundo girou. E naquele momento tudo desmoronou. As lágrimas nos olhos de Júlia, a angústia no olhar de Lucas e Ana,
e a confusão geral. Com um único tiro, o que deveria ser um casamento de sonhos se transformou no maior pesadelo de todos. Clara, com o coração aflito, não sabia se deveria correr ou gritar. Sua vida estava prestes a ser completamente transformada, e a revelação da verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer uma das suas piores lembranças. Então, em um instante, ela percebeu: o verdadeiro segredo não era apenas uma chave, mas uma bomba-relógio prestes a explodir. E ela estava no centro de tudo isso. Clara estava paralisada, olhando para Júlia, sua irmã. O tempo parecia ter parado em uma fração de segundo, enquanto a revelação da mulher surgia como um fantasma do passado. Ela nunca imaginou que veria Júlia novamente. As palavras de Dona Helena ainda reverberavam no ar. Vocês compartilham um segredo que pode destruir nossa família. Clara, agora não é hora para perguntas, Júlia disse, puxando-a pelo braço com força. Precisamos sair daqui. A urgência em sua voz fez o coração de Clara disparar. Os olhares fuzilavam as duas. Lucas parecia incrédulo. Ana estava em choque, com a boca aberta em incredulidade. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, uma explosão de som cortou o ar. Uma fumaça espessa começou a invadir a praça, e os gritos se intensificaram. Clara começou a se sentir sufocada, um peso esmagador em seu peito. Vamos, Clara, rápido! Samuel gritou, desviando de alguns dos homens encapuzados que pareciam prontos. Era uma cena digna de um filme de ação, mas a adrenalina a impedia de raciocinar claramente. O pânico estava se espalhando como um incêndio na multidão. Então, Clara escutou um barulho distinto, a máquina de um carro acelerando. Desviando a atenção, as pessoas correram em direções opostas. E foi nesse momento que tudo mudou. Um carro preto surgiu, girando a esquina em alta velocidade e descontrolado. O motorista parecia não se importar com a segurança alheia. Cuidado! Alguém gritou, e nesse instante o carro atingiu a barricada de flores, empurrando a decoração e espalhando os convidados como se fossem bonecos. Clara e Júlia foram lançadas para o chão, caindo em um amontoado de pétalas e gritos. O impacto da batida foi ensurdecedor. Clara olhou ao redor, com os olhos arregalados, enquanto tudo se tornava um caos. Pessoas se levantando, outras caindo, o desespero tomou conta. Mas Clara só conseguia pensar em Júlia. Irmã, você está bem? Estou. Júlia respondeu com a respiração ofegante. Mas Clara notou algo em seu olhar, algo que não encaixava. Era uma expressão que ela nunca havia visto antes. O tipo de olhar que poderia esconder segredos profundos. Então, um gemido. Uma figura sobrou entre os destroços. Alguém que Clara reconheceu. O homem encapuzado. Aquele que havia ameaçado a família Rocha. Ele estava agora cercado pela fumaça e pelo carro capotado. Mas, entre a confusão, algo nos olhos dele parecia quase familiar. Clara, ele gritou, a voz soando familiar. Você não me esqueceu, né? O coração de Clara parecia despencar. O quê? Quem é você? A multidão parecia ignorá-lo, mas ele andou com uma firmeza que a intrigou. Você é mais importante do que imagina, especialmente agora. Eles estão vindo atrás de você pelo que sabe. Pelo que sei? Clara gaguejou, confusa. A cada momento, ela se sentia mais perdida. Então, Júlia a puxou novamente. Corra, Clara. Não ouça ele. Mas Clara não conseguia tirar os olhos dele. Um frio percorreu sua espinha quando a identidade do homem se aproximou mais. Ele era o pai dela. Ela nunca soube. Ele foi o responsável por deixá-la para trás, ainda criança. Vá, eu cuido disso, ele gritou para Clara. A expressão nos olhos dele era intensa, quase feroz. Papai? Clara sussurrou, a revelação a atordoando. A multidão só se dispersava enquanto ela tentava processar tudo. Eles não podem saber. Um dos homens encapuzados gritou, interrompendo a cena caótica. Em um movimento rápido, ele apontou uma arma em direção ao pai de Clara,
que a olhou com um desespero absoluto. Clara, saia daqui, agora! O homem, que Clara finalmente reconheceu como seu pai, se protegendo, fez com que seu coração se despedaçasse. Não, pai! Um disparo ecoou pelo ar. O tempo pareceu parar. O coração de Clara parou junto. A fumaça e os gritos a cercavam, mas tudo se tornava um borrão. O corpo do pai caiu no chão, e Clara ficou paralisada, uma onda de choque a atingindo como um tsunami. Não, não! Ela gritou. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto uma dor lancinante se instalava em seu peito. Os gritos da multidão se transformaram em uma cacofonia distante. Acorda, Clara! Júlia a puxou. Você não pode ficar aqui. Precisamos sair. Mas Clara não conseguia se mover. O homem que deveria ter sido seu protetor estava ali, caído, e tudo o que ela pensava era no que isso significava. O que mais havia escondido? Então, em meio aos gritos, Clara viu algo. Uma mulher de cabelos longos e uma expressão determinada atravessou a multidão. Ela olhou diretamente para Clara. Eu sei quem você é, Clara. E mais, você não é apenas uma mendiga. O coração de Clara disparou. O que mais essa mulher sabia? As palavras a atingiram como um soco no estômago. O caos se intensificou e a tristeza começou a se transformar em confusão. E Clara percebeu que existiam outras verdades ali. Verdades que poderiam redefinir tudo. A mulher se aproximou. A fumaça em torno do corpo do pai se dissipando lentamente, revelando um segredo enterrado em meio ao luto. A verdade que você passou a vida ignorando está prestes a se revelar. Você não é a pessoa que pensa ser. Seu futuro, seu passado, está entrelaçado com algo muito maior. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? O que ela precisaria enfrentar agora? A festa de casamento que deveria ser um sonho se transformou em um pesadelo sem fim, e tudo o que Clara sabia estava na linha de frente da verdade. E agora, ela estava realmente começando a entender que sua vida era apenas o começo de um caos. À medida que a mulher se aproximava, Clara sabia que a revelação seria muito mais devastadora do que poderia imaginar. O que mais estava prestes a ser exposto? Clara estava paralisada, olhando para a mulher que se aproximava. A tensão pairava no ar como um peso insuportável. Você não é apenas uma mendiga, a mulher repetiu, agora a poucos passos dela. O olhar fixo e intenso fez o coração de Clara disparar. O que isso significava? O que mais poderia haver escondido atrás das sombras de sua vida? A verdade que você não sabe, a mulher começou a dizer, mas antes que pudesse terminar, houve um estalo, como um trovão distante. A multidão pareceu hesitar, sem saber se devia correr ou ficar. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Do outro lado da praça, um homem encapuzado surgiu, parecendo como um fantasma. Clara, ele gritou, sua voz ecoando com uma força que fez todos pararem. Os olhos dela se arregalaram. Reconheceu aquele homem. Ele não era só um qualquer. Ele era Marco, seu melhor amigo da infância. O mesmo Marco que tinha desaparecido de sua vida anos atrás. Marco? Surpresa misturou-se com pânico. O que você está fazendo aqui? A expressão dele era de urgência, focada. Você precisa ir. Agora! Ele olhou ao redor, como se estivesse esperando o pior a qualquer momento. O grupo de homens encapuzados parecia iminente, e o caos já estava começando a se formar novamente. Escute, Clara, não há tempo para explicar. Tudo o que você sabe é uma mentira sobre quem realmente é. As palavras dele eram como um golpe. As revelações ecoaram em sua mente, mas não houve tempo para aprofundar. Antes que clarezas pudessem surgir, outra explosão reverberou, desta vez mais perto. O chão tremeu sob seus pés e alguns convidados começaram a gritar em desespero.
As flores e a decoração foram desfeitas em um frenesi de caos. Clara olhou horrorizada. O que estava acontecendo? Os homens começaram a avançar na direção da multidão, e o clima ficou mais denso. Corra! Marco gritou, estendendo a mão para ela, mas Clara hesitou. Eu não posso deixar minha irmã. O olhar de Júlia estava cheio de medo e confusão. Vai, Clara, eu cuido disso, disse Júlia, enquanto se preparava para combater a multidão que se aproximava. O pânico se espalhou enquanto Clara lutava entre a lealdade familiar e a urgência de escapar. Mas as palavras de Marco ecoavam em sua cabeça. O que ele queria dizer com que tudo era uma mentira? Por um momento, as vozes se tornaram um borrão. E, enquanto Clara tentava entender a situação, alguém gritou: "É uma armadilha!" O dedo do homem encapuzado apontou direto para Clara. O brilho de uma arma refletiu no caos. Um tiro ecoou. O estrondo fez todo o mundo congelar. O mundo parecia girar e, em um instante, tudo virou confusão. "Clara!" Marco a puxou para trás, mas o som do tiro cortou tudo e uma série de gritos se seguiu. Clara virou-se para ver sua irmã, que acabara de ser atingida. O mundo desabou ao seu redor. O tempo parecia parar. Júlia estava caída. A expressão de dor em seu rosto era devastadora. Clara caiu ao lado dela, as lágrimas logo escorrendo por seu rosto. "Irmã!" A cena era surreal e aterrorizante. "Não, não, não! Júlia!" Clara gritava, mas os olhares se voltaram para ela. A mulher estranha também estava ali, segurando as mãos em choque. O riso de Marco se transformou em desespero. "Isso não é como deveria ser. A verdade sobre vocês duas vai vir à tona, Clara. Você não faz ideia de quem você realmente é." O homem encapuzado gritou enquanto se afastava, misturando-se às sombras. E enquanto ele desaparecia, uma queda de silêncio tomou conta. A multidão começava a se dispersar, mas Clara ficou imóvel, enraizada no lugar. O que aquela revelação significava? O que mais haveria no labirinto de mentiras que cercavam sua vida? E o pior, como ela entregaria a notícia para sua mãe? Com o coração pesado, Clara olhou para Marco, que agora ia embora, e então se virou para sua irmã, que estava lá, viva, mas apagando-se lentamente. Entre lágrimas, Clara percebeu que tudo havia mudado. O que mais estava prestes a ser revelado? O que o futuro poderia guardar quando seus próprios laços de sangue eram arremessados em um abismo de segredos esquecidos? Uma única pergunta pairava na sua mente. Ela ainda poderia salvar sua irmã a tempo? Clara sentiu seu coração disparar, enquanto olhava para a irmã, Júlia, caída ali, com vida, mas a expressão de dor desgarradora a despedaçava. O som da confusão, logo à sua volta, tornou-se um eco distante. "Por favor, não! Júlia!" ela gritou, mas a vida parecia escorregar entre os dedos. "Eu estou aqui, Clara. Estou aqui." A voz de Júlia mal saía, mas o olhar dela buscava conforto. Clara ajoelhou-se ao lado da irmã, segurando sua mão com força. O mundo ao redor parecia desmoronar. O carro capotado, o homem encapuzado se afastando, Marco tentando gritar para acalmá-los. Nada importava, apenas a dor. "Segura firme, irmã. Vou chamar ajuda." Olhou para Marco desesperada. "Me ajuda!" Mas Marco balançou a cabeça, os olhos arregalados com o arrependimento. "Clara, não temos tempo. Eles estão vindo." A urgência na voz dele soava como um sino e, de repente, tudo parecia fazer sentido. "Não podemos deixar isso assim. Temos que lutar. Temos que saber a verdade." A determinação de Clara aumentou enquanto ela olhava para o corpo de Júlia ali, vulnerável. O que seria um dia de celebração agora se tornava um campo de batalha. Essas verdades também podem custar vidas, Marco enfatizou, o pânico tomando conta de seu olhar. A multidão ainda gritava, mas Clara estava concentrada. "A minha vida não vale nada se eu não posso salvar minha irmã." Com um último suspiro, Clara se virou para Júlia.
Vamos ficar juntas, não importa o que aconteça. Você é minha família e eu não poderia viver com isso. Júlia tentou sorrir, mas uma lágrima escorreu por seu rosto. Clara, a verdade. E então ela desmaiou. Júlia, o grito de Clara ecoou, e ela se sentiu paralisada. No entanto, algo dentro dela se acendeu. Era a hora de o segredo vir à tona. Ela se levantou, o olhar decidido, encarando a mulher que se aproximava. Dona Helena, o que você sabe? Clara gritou, jogando mão aos seus próprios sentimentos em meio à dor. A mulher hesitou, os olhos dela carregando a culpa e a verdade escondida. Clara, tudo o que você conhece na verdade é uma camada de mentiras. Você é parte de algo maior. É uma herdeira de um legado que não pode simplesmente ignorar. O desespero consumia Clara, mas ao mesmo tempo uma centelha de esperança piscava. E se preferir ficar na escuridão, não merecerá nossa proteção. Clara percebeu que o jogo estava mudando. Depois de tudo, você ainda quer que eu acredite em você? Clara perguntou, mas Dona Helena agora parecia um pouco mais alinhada. Você não está sozinha, Clara. Eu gostaria de ajudar, mas a escolha é sua, disse Dona Helena, a voz soando mais suave, mais firme. Com a decisão firme de que não iria deixar sua irmã perdida no vazio, Clara olhou para Marco. Se você realmente é meu amigo, vamos acabar com isso agora, ela disse, e Marco assentiu, percebendo que estava na hora de colocar tudo em mãos. As sirenes se aproximavam, e enquanto tudo começava a desvanecer em um turbilhão de cores e sons ao redor deles, Clara segurou Júlia entre seus braços e exclamou: Irmã, você vai sair disso. Nós vamos juntos. Nesse instante, as luzes se acenderam e um novo caminho começou a se abrir. Clara sentiu que o peso da verdade precisava ser revelado. O que a vida guardava para ela? O que mais estava escondido nas sombras? As perguntas a levavam adiante, sem olhar para trás. E no fundo, Clara sabia que essa era apenas a primeira etapa de sua descoberta. Cada sussurro do passado se misturando com o presente. Ela estava prestes a desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. E não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. O que mais estava por vir? Estava disposta a enfrentar esses desafios, custasse o que custasse. Agora dizendo um até logo à incógnita do futuro. Clara se preparou para a batalha. Mas e você? Tá pronto para se juntar a essa jornada de segredos e descobertas? Então, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo. Venha inunda a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre o desfecho. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer.